Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da disciplina de Estatística Matemática. Bom, hoje então a gente vai conversar sobre momentos de variáveis aleatórias, né? Na aula passada a gente conversou um pouco sobre o conceito de valor esperado, né? Então, a ideia do valor esperado ou esperança matemática ou média de uma variável aleatória, né? Está associado então a gente está calculando, né, um valor então, né, daquilo que é esperado dos valores observados dessa variável aleatória, né? Então, uh, existem uma diferença então entre variáveis aleatórias contínuas e discretas, né? Mas a gente pode generalizar esse conceito, né, de valor esperado, né, tentando trabalhar então com valores esperados, né, de potências aí de uma certa variável aleatória, tá? Então, vamos tentar pensar um pouco nessas ideias aí, tá? Então, vamos vir aqui para a lousa, né? Então, a gente tem o seguinte, pessoal, a esperança, então, né, vamos pegar aqui, tá? Sem perda de generalidade, tá? Vamos considerar o caso discreto, tá? Então, aqui a gente vai considerar o caso discreto, né? Só para ilustrar, tá? Então a gente tem aqui o caso discreto, né? Poderíamos ir no contínuo também, não tem nenhum problema. Bom, então é o seguinte, né? Então o valor esperado é justamente esse termo aqui, né? Então o valor esperado com essa notação, o E de x, né? Para o caso discreto, então, é a soma então de cada valor observado dessa variável aleatória multiplicado pela sua respectiva probabilidade. Então, isso daqui nos dá aí, né, nos dá o valor esperado, então, ó, o valor esperado, né, ou a média, tá, ou a média, ou a esperança matemática, né, tá, dessa variável aleatória. E a gente vai começar a usar essa notação, tá, como o parâmetro, a letra mi, né, indicando aqui o valor esperado dessa variável aleatória. Porém, a gente pode pensar o seguinte, né? Lembra que a gente pode calcular, então, o valor esperado de uma função, né, de uma variável aleatória, tá? Então, vamos supor essa função, né, sendo x², tá? A gente sabe, pelos estudos lá de variáveis aleatórias, que x² é uma variável aleatória, né? Então, como que a gente poderia calcular então o valor esperado de x², né? Então, se a gente está trabalhando aqui, né, lembra pela definição lá anterior, né, pelo resultado, melhor dizendo, anterior, nós temos o seguinte, né? Então, o valor esperado de uma função da variável aleatória x é nada mais do que a soma, né, de g de x multiplicada pela respectiva probabilidade, né? Então, nesse sentido, a gente acaba caindo nessa situação, né? Então, aqui ficaria a somatória de x² multiplicado aí, né, pela respectiva probabilidade, né, do valor observado x. Então, é possível mostrar também, pessoal, é possível mostrar que se a gente tomar, então, n variáveis aleatórias, tá? De tal forma que cada xi aí, né, é igual a x, então, ou seja, se a gente pensar no produtório, né, no produto, então, dessas variáveis, né, ou seja, como todas elas são iguais a x, então nós temos x elevado a n, isso aqui também é uma variável aleatória. Então, a gente pode pensar qual seria o valor esperado de x elevado a n, né, ou seja, tentando calcular aqui algo desse tipo, né, o e de x elevado a n. E é justamente essa quantidade que nós chamamos de momentos da variável aleatória x, né? É isso que nós chamamos de o enésimo, né? Tá? Momento ordinário, né? Ou de ordem n, tá? De x, né? Então, a gente generaliza, então,
o resultado do valor esperado, né? Então, os momentos, como a gente vai acabar observando, ele será o enésimo momento, né? Ele pode nos dar aí muitas quantidades de interesse, né? Para tentar entender as características aí, né? Das variáveis aleatórias, tá? Então é extremamente importante, né, entender como que se calcula e como obter esses resultados aqui, né, do enésimo momento dessas variáveis, tá? Que pode ser calculado aí, né, no caso discreto, no caso contínuo, claro que supondo que essa esperança aqui exista, né? Porque nem sempre isso é verdade, tá? Então vamos lá observar a definição, tá? Então, né, como está escrito aqui nos slides, né, muitas características então podem ser quantificadas aí, então pelo valor esperado de potências, né? Então uma definição aí que aparece é essa daqui, ó, seja x então uma variável aleatória qualquer, tá? Pode ser contínua, pode ser discreta, tá? O enésimo momento ordinário ou o momento de ordem n de x é definido dessa maneira, tá? Então é um μ de n, né, que é igual o valor esperado, né, a esperança de x elevado a n para todo n natural, né, desde que essa quantidade exista, evidentemente, tá? E claro que, por exemplo, para o primeiro momento, né, seria n igual a 1, então, né? Então, no primeiro momento, a gente tem algo nesse sentido, né? Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, o primeiro momento, tá? A gente pode escrever, então, como seria um μ1, né? A gente tem essa notação, ou muitas vezes a gente escreve isso igual uma média, né? Uma média μ, tá? Essa seria a notação aí, né? Esse seria, então, a gente tem que a média, né, de x, né, que é o valor esperado de x, é designado aí, o primeiro momento, tá? É o primeiro momento de x, né? Então, o que a gente vai acabar observando, pessoal, é o seguinte: se a gente acabar calculando, por exemplo, o segundo momento, o terceiro momento, o quarto momento, né? Será que a gente pode estar construindo características, né? Quantidades que possa ser interessante para descrever melhor, né? Quem são essas variáveis aleatórias, né? Então, isso que a gente vai acabar observando. E algo que é importante que a gente tem que notar é o seguinte, né? Às vezes o valor esperado não existe, né? Então, por exemplo, se vamos pensar aqui, né? Se o valor esperado não for convergente, então a gente pode definir o que nós chamamos de momento central de ordem n. Tá? O que seria o momento central? Ele seria representado por esse valor, né? Então seria o valor esperado, tá? Da variável aleatória menos a sua média μ, né? Aqui seria um e de x, né? Tudo isso aqui elevado a n, tá? Então a gente chama de momento central porque a gente tenta centralizar então essa variável aqui em relação à média, né? Então às vezes esse momento pode não existir e esse aqui pode existir, né? Na verdade, a gente vai observar que o momento de ordem central ele é extremamente importante aí para as características que a gente vai trabalhar, tá? Então aqui vamos fazer um exemplo, né? Tá? Para a gente pensar um pouco nisso. Então vamos supor que x aqui é uma variável aleatória contínua, tá? É uma variável aleatória contínua que possui uma função densidade dessa forma, né? Então f de x é igual a 2x vezes a indicadora de x nesse intervalo, né? Então o que está significando aqui? Que os valores que x assume aqui, né, os valores observados dessa variável aleatória, estão no intervalo fechado em 0 e também fechado em 1, tá? Então o suporte desse modelo probabilístico aqui, né, dessa função densidade, é o 0, 1. E a pergunta é determinar o enésimo momento, tá? Então, vamos vir aqui na nossa lousa, tá? Então, o que a gente pode ter aqui, né? Então, a gente tem nesse exemplo, ó, vou pegar o exemplo aqui, a gente tem que x é contínua, tá? Então, é uma variável aleatória contínua, né? E a f de x, então, ó, a sua função densidade, tá? É dada
por 2x, né, multiplicado, tá, por 2x, tá, vou deixar assim, né, em que o x pertence, então, ao 0, 1. Tá? Então, né, isso daqui é a mesma representação da indicadora. Tá? Isso aqui é a indicadora, né, só para a gente recordar lá a função indicadora. Tá? Vai de 0 a 1, né, de x. Se a gente, e o que é a função indicadora? Ela vale 0 se o x não pertence ao intervalo 0, 1. Né, e ela vale 1, evidentemente, se ela pertence a esse intervalo. Tá? Então, na verdade, né, é uma função que indica aí quais são os valores os valores observados que essa variável está assumindo, tá? Então, na verdade, a função a função é igual a 2x, né? Então é bem simples, tá? Bom, para a gente calcular o enésimo momento, né? Então, o enésimo momento, tá? O ordinário, tá? A gente está pensando no enésimo momento ordinário, né? Então, a gente tem aqui μ elevado a n, né? Ele é o valor esperado, então, de x elevado a n. Mas lembra que nesse caso, a gente está trabalhando uma variável contínua, né? Então, o valor esperado de x elevado a n é a integral, tá? Que vai de 0 a 1. Por que de 0 a 1? Porque x assume valores, né, no intervalo 0 a 1, né, de x elevado a n vezes a função densidade, tá? f de x dx, né? Então, só para a gente recordar esse resultado da aula passada, tá? É a mesma ideia aqui, né? A gente está aqui, ó. Então, a gente está achando o valor esperado de g de x, em que, nesse caso, g de x é x elevado a n. Então, a gente está na integral, né? No caso, vai ser de 0 a 1, de x elevado a n vezes a função densidade aí dessa variável aleatória, tá? Né? Então, a gente tá... Opa! Para frente aqui. A gente está aqui. Né? Tá, beleza. Então aí é só substituir, né, pessoal? E encontrar essa integral é simples de fazer, tá? Então a gente tem aqui, a gente vai ter a integral que vai de 0 a 1, né? Vamos fazer rápido aqui, vai de 0 a 1, né? X elevado a n vezes 2x dx. Então isso daqui é 2 vezes a integral de 0 a 1, né? Como o 2 é constante, a gente tira aí. Aqui a gente vai ter um x n mais 1, né, dx, então, uma integral bem simples, né? Aqui fica 2 pela regra de integração lá, mais simples, né? A gente tem, então, 2 vezes x elevado a n mais 2, dividido por 2n, por n mais 2, né? Isso aplicado aí no ponto 1, no ponto 0, tá? Bom, então, para a gente tá resolvendo isso aí, né? Então, resolvendo isso daí rapidamente, né, pessoal? A gente fica aqui, ó, com... Né, isso aí vai dar 2 vezes... Aqui dentro vai ficar 1 sobre n mais 2, né? Menos 0. Então, isso daqui é igual a 2, né, a 2 dividido por n mais 2, tá? Então, esse aqui é o resultado, é o enésimo momento, tá? Então, observem que com esse enésimo momento, tá? Com esse enésimo momento, é possível a gente, por exemplo, já achar a média, né? Se você fala assim, ó, qual é a média ou o valor esperado? Ora, o valor esperado é o quê? É quando n é igual a 1, né? Então, para n igual a 1, nós temos aí 2, 1 mais 2, né? Você tem 2 terços, tá? Então, esse aqui, ó, é a média que é igual ao primeiro momento aí, né? Da variável aleatória x. Então, você já calcula a média diretamente, né? Tá? A partir do momento que a gente tem aí, né, o resultado dele, tá? O resultado do enésimo momento. Né? Então, bem simples, né? Claro que a grande dificuldade pode aparecer, né, no cálculo integral. Às vezes essa função densidade é uma função complicada e pode fazer com que
esse valor esperado, essa esperança aqui de x elevado a n não seja tão simples assim de ser calculada, tá? Às vezes a gente precisa realizar expansões, né, em série de Taylor, tá? Para estar conseguindo aí encontrar qual né, aproximações para essa integral, nem sempre ela é analítica, né? Mas aí já é uma questão mais matemática do que do ponto de vista da teoria da probabilidade em si, tá? Beleza, então é assim que a gente faz, né, pessoal? Simples. E eu vou deixar um outro exemplo para vocês aí, tá? Então lembra que na aula passada a gente trabalhou com um valor esperado, a gente encontrou o valor esperado de uma variável aleatória que segue uma distribuição exponencial, né? Na próxima aula a gente vai conversar sobre os modelos probabilísticos, né? E a função densidade, então, da exponencial é dessa maneira, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, ó. A gente tem o seguinte, então aqui no caso, né, nesse caso agora, a gente tem aqui, ó, você tem aqui x segue a distribuição exponencial, tá? Então, tudo isso daqui a gente vai conversar na próxima aula, né? E a sua função densidade é essa daqui, né? Então, é um lambda positivo, tá? E elevado a menos lambda x, em que tanto lambda quanto x são, pertencem aos reais positivos aí, né? Tá? Ora, quando a gente calculou o e de x, né? Isso deu 1 sobre lambda, tá? Se vocês recordarem lá, deu 1 sobre lambda. Agora, a gente vai tentar calcular o enésimo momento, né? Qual é o enésimo momento? Então, tentem calcular. Tem algumas estratégias para trabalhar com isso daqui, tá? Para resolver, porque aqui, lembra que x é uma variável aleatória contínua, né? Então, a gente vai ter que calcular a integral, tá? Calcular a integral aí. Então tentem fazer e nas próximas aulas a gente discute isso, né? Bom, então o que a gente pode observar, pessoal, já direto, né? Então para n igual a 1, como eu comentei, a gente tem o primeiro momento ordinário, né, de x, que é justamente a média da variável aleatória x, que é o próprio e de x, tá? Para n igual a 2, a gente tem o segundo momento, né, e de x quadrado. Para n igual a 3, a gente tem o terceiro momento, tá? Para n igual a 4, a gente tem o quarto momento e assim sucessivamente, tá? Então, veja bem, né, a gente tem aqui que o primeiro momento de x representa a média da variável aleatória, né? Então, veja só, né, vamos voltar lá para a lousa. Então, veja bem, aqui, então, a gente tem, por exemplo, né, o i de x, então, tá? Que é igual a μ, representa aí a média, né, de x, ou seja, dos valores observados aí dessa variável aleatória, tá? Dos valores observados dessa variável aleatória. Então, você pode ter, por exemplo, uma variável aleatória aqui, né? Você tem aqui os reais, tá? E vamos supor que uma variável aleatória assume valores entre no intervalo A e B, né? E aqui você, evidentemente, tá? Aqui dentro você tem os valores, né? Os infinitos valores, e você vai ter uma média aqui, né? Por exemplo, tá? Vamos fazer de outra cor, tá aqui, né? Uma média μ que é igual ao e de x. Algo que é interessante entender também não é somente a média, né? Onde está o valor esperado, o valor médio. Algo que é interessante também é entender a dispersão em torno dessa média, né? Qual é a variabilidade em torno dessa média aqui, né? Então, a gente está pensando num conceito chamado de variância, né? Um conceito chamado de variância, né? Qual que seria, então, a variabilidade disso? Ou a gente poderia pensar se a distribuição, né, como essa função, né, por exemplo, aqui a gente teria, então, uma função densidade, né, de x, tá, dessa variável, né, com aí x pertencente a esse intervalo A e B, mas como que seria então essa função, né? Será que ela seria uma função assim, por exemplo, ó, né? Dessa forma? Seria uma função que vem assim, né? Ou seja, a gente pode estudar o nível de assimetria, tá?
simetria disso, né? Então, a simetria é algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Né? Então, por exemplo, se você tiver um modelo probabilístico que tem este comportamento aqui, ó, né? Vamos escrever aqui, por exemplo, tá? A gente diz que ele não possui, ou seja, ele é simétrico, né? Porque a gente consegue, então, obter um valor aqui, por exemplo, o valor A, na qual a gente divide, né, a área, né, a probabilidade antes desse valor sendo igual à probabilidade após esse valor. Né? Então, aqui existe uma simetria. Tá? Pode ser, pessoal, que e boa parte, né, de algumas variáveis, por exemplo, variáveis aleatórias em que está envolvido o tempo, né, por exemplo, tempo de falha de componentes mecânicos, tempo de falha de uma certa estrutura, né, de um determinado material, tempo de vida de pacientes, por exemplo, diagnosticados com Covid-19. Em geral, quando se trabalha com o tempo, a gente observa que o tempo possui uma variável assimétrica, né? Então, assim, a assimetria pode se dar nesse formato aqui, tá? Então, ou seja, algo, por exemplo, assim, em que você tem uma quantidade de valores aqui, ó, quantidade de valores observados, né? Nessa variável aqui, que faz com que produza, então, essa assimetria, ou seja, a gente não consegue apresentar aqui um valor, né, A aqui, de tal forma que as duas áreas, né, a probabilidade antes dele e depois dele será igual, tá? Então aqui a gente diz que tem uma assimetria à direita, né? À direita, ou positiva, tá? Quer dizer, esses valores aqui que estão provocando, né, a assimetria. Pode ser que a gente tenha na distribuição, então, né, quando a gente estuda a função densidade aí, né, esse modelo probabilístico, algo nesse sentido, tá? Então, quer dizer, os seus valores são pequenos, depois eles crescem, né, atinge aí um máximo e decaem aí rapidamente, né, fazem assim. Então, observe que agora existe uma outra assimetria, né? Mas é uma simetria que está sendo aqui, né? Por causa desses valores, tá? Então, seria uma simetria à esquerda, né? A gente também não consegue um ponto aqui, B, por exemplo, que divida, né, essas probabilidades iguais. Então, aqui seria uma assimetria à esquerda. À esquerda desse gráfico, né, que está à direita do gráfico, tá? Então, é outro conceito que pode ser, né, essas quantidades são extremamente interessantes para a gente discutir do comportamento dos valores observados dessa variável aleatória, né? Então, a variabilidade, né, a assimetria. A gente tem um outro conceito interessante, que é o conceito de kurtose, tá? Então, o conceito de kurtose, ele mede kurtose. Ele mede aí, por exemplo, o achatamento da curva, né? Então, por exemplo, você tem algo nesse sentido aqui, tá? Vamos supor aqui, né? Vamos só pegar aquele primeiro caso em que a gente tem, um modelo, uma variável aleatória, né? Cuja função densidade aí, né, é simétrica, tá? Vamos pensar assim, tá? Então, aqui é possível a gente calcular, pessoal, esse grau, né, o grau de achatamento. Às vezes, essa curva pode ter um pico muito maior, né? Então, mede um pouco isso. Ou a gente pode ter uma outra curva que faça isso daqui, né? Ela vem, né, e faz assim. Tá? Então, ou seja, a gente observa, né? Aqui não vai encostar no zero, tá? Ela vai fazer algo assim, tá? Não vai encostar no zero, pessoal. Então, assim, a gente tem aqui, né? A gente pode observar, por exemplo, que esse valor aqui, né, é muito menor do que esse. Então, ou seja, o grau de kurtose dessa curva em azul, né, é bem menor do que esse. Então, o achatamento, né, então, o grau de achatamento,
ou nível de achatamento, né, da curva da função densidade aí para essa variável pode ser estudada. Então, todas essas características que eu estou mencionando para vocês é possível ser retiradas, tá? É possível ser retiradas a partir de quem? A partir do enésimo momento, tá? Da variável aleatória ou também do enésimo momento central, né, da variável aleatória. Tá? Então, é possível a gente, a partir disso, tá estudando, né? Então, essa que é a pergunta aqui, né? Bom, a gente poderia pensar naturalmente que se a média é o primeiro momento, né, ordinário de x, então talvez o segundo momento ordinário pudesse ser aí, e o terceiro e o quarto, representar essas medidas de tendência, né, que são a variância, os coeficientes de kurtose e de assimetria. Então, essa é uma pergunta. Mas, na verdade, não é bem por aí, tá? Quando a gente define, então, a variância de uma variável aleatória, o que a gente está querendo estudar é o seguinte, né? A gente pode estar pensando, pessoal, em algo nesse sentido. Imagina que a gente tem aqui, ó, uma variável discreta, tá? Só para ilustrar, né? Uma variável discreta, tá? E que a gente queria estudar, então, uma medida, né, de variabilidade. Então a gente poderia pensar o seguinte, né? Uma medida de variabilidade, ela poderia estar relacionada. A gente poderia então estudar uma medida de variabilidade em relação à nossa média, né? Em relação à média, tá? Então, a partir disso, a gente poderia tirar, né, quais são então os valores, né? Esse ponto menos esse, né? Então o x1 menos, por exemplo, a gente poderia então pensar aquilo que a gente chama de desvio, né? Seria cada valor observado tirado da média da variável aleatória, né? Então estudar essa variabilidade aqui, ó. Deixa eu escrever um pouco melhor isso, tá? Em relação à média, né? Então isso fazendo para todos, tá? Então é claro que estudar, por exemplo, né, os valores observados de x menos isso, né, se a gente tomar aqui, ó, o valor esperado, né, a gente poderia pensar então, qual é o valor esperado disso, né? Qual é o valor esperado dessa diferença, né? Da diferença então dos valores observados da variável aleatória, né, ou da própria variável aleatória em relação à sua média, né? A gente poderia calcular esse valor esperado? Poderíamos, né? Qual é o valor esperado disso? Mas vocês vão observar que o valor esperado disso é zero, né? Porque o que seria isso? Ora, se a gente relembrar lá, né, isso daqui ficaria o seguinte, né? A gente tem uma propriedade que diz o seguinte, ó. O valor esperado, por exemplo, de x mais a, né, é igual ao que? O valor esperado de x mais o valor esperado de a, né? E o valor esperado de uma constante é a própria constante, tá? Então isso aqui ficaria, ó, o valor esperado de x menos μ. E o valor esperado de x a gente define como μ, então isso aqui dá zero, né? Que não tem muito sentido, porque a gente sabe que tem uma variação, né, dos valores observados da variável aleatória com a sua média. Então, a gente toma esse valor aqui, né, essa diferença ao quadrado, tá? A gente toma essa diferença ao quadrado e aí a gente não vai ter nenhum problema quanto a isso, tá? Então, ou seja, a gente supõe que o valor esperado, então, da diferença, né, da variável aleatória menos a média ao quadrado, isso é igual, a gente define como var de x, né? Então essa é a variância da variável aleatória x, né? E a gente já observa de cara aqui, né, que isso sempre vai ser um valor maior ou igual a zero. Será zero quando aqui o x representar a própria média, né? Do outro caso, sempre vai ser maior que zero, porque essa diferença está elevada ao quadrado, tá? Então, isso que é a definição, né? Essa aqui é a definição, tá? Então, a gente define x uma variável aleatória, né? Que vamos supor que exista aí o valor esperado, né? Vamos pensar que exista o valor esperado. Então, a gente define como variância de x, né? Com esse termo, var de x,
o momento central de ordem 2, né? Então lembra, ó, o momento central, olha só, pessoal, o momento central, ele é definido dessa maneira, ó, é o valor esperado de x menos μ elevado a n, né? Então, quando n é igual a 2, a gente tem a variância, tá? Então, essa aqui é a definição. E que se a gente retirar, então, a raiz quadrada da variância, a gente obtém um desvio padrão. Então, observe o seguinte, pessoal, que a variância é uma medida de variabilidade, né, que é desenvolvida para a gente quantificar, tá, a variabilidade, então, dos valores observados da variável aleatória com relação à sua média, né? Mas ela não tem uma interpretação prática. A interpretação está no desvio padrão, que nada mais é do quanto, né, esses valores observados estão variando em relação à média, tá? Né? E a gente pode pensar isso em porcentagem também, tá? Então, assim, a gente observa, né, que existem muitas outras medidas de variabilidade, tá, que a gente poderia tratar. Por exemplo, uma delas é a amplitude, né? A gente pode pensar isso como uma medida de variabilidade, só que a variância é a principal delas, né? E a variância de x, né, em geral, ela é um dos parâmetros, né, dos modelos probabilísticos, tá? Como é o caso da distribuição normal. E a gente tem interesse em estimar parâmetros, né? No futuro a gente vai estar trabalhando com isso, tá? Então, lá em inferência, vai ser extremamente essencial a gente estar num processo de estimação, a gente está conhecendo a informação proveniente da variância da variável aleatória, né? Então, é por isso que a gente trabalha muito com a variância, tá? Da mesma forma, a gente poderia definir aí os coeficientes de assimetria e de Courtois, é o que a gente usa um pouco menos, né, em termos da teoria da probabilidade, tá? Então, o coeficiente de simetria dado por esse α3 nada mais é do que o terceiro momento, o terceiro momento central, né, dividido por sigma ao cubo, tá? Em que esse sigma aqui poderia representar o desvio padrão, tá? Então, se a gente pode dar alguns nomes já, a gente poderia dizer que sigma ao quadrado, a gente pode, às vezes, nem sempre, tá, escrever com isso, mas nesse caso a gente está escrevendo, e que esse sigma seria a raiz quadrada, então, da variância, tá? Na mesma ideia, o coeficiente de Courtois, né, que é o achatamento aí, a intensidade dos picos, né, da distribuição. Ela pode ser dada, então, em termos do quarto momento, né, central aí, né, ou momento central de ordem 4, né, dividido pela raiz quadrada, desculpa, por sigma elevado ao quadrado, que seria a variância elevada ao quadrado, tá? Então é possível também. Porém, o que é importante para nós aqui são algumas propriedades relativas à variância de x. Então, assim como eu fiz com vocês no caso lá da esperança, né, do caso do valor esperado, aqui também eu vou deixar essas propriedades para vocês tentarem mostrar, tá? Então, vocês podem estar utilizando aí o caso discreto ou o caso contínuo, tá? Ou até mesmo a definição, né? Na verdade, aqui o caso discreto contínuo é irrelevante, tá? Porque a variância aqui ela vale tanto para os dois, né? Nunca vai mudar disso, né? Então, você pode trabalhar aí no geral, tá? E a gente acaba mostrando essas propriedades aqui, tá? Ou seja, que a variância sempre é um valor positivo, né? E isso acho que é claro para todos, tá? A variância de uma constante é igual a zero, né? Porque não existe variabilidade, tá? Então, ou seja, se não existe variabilidade, né? Você está trabalhando com uma variável aleatória que é constante, né? Então não tem variância, não tem variação, né, nos valores observados dessa variável. Então, a gente tem que a variância de uma constante é igual a zero. A variância, né, então olha só, quando a gente trabalhava na esperança, né, a gente tem uma propriedade assim, né? A gente tem uma propriedade de esperança que é o seguinte, que a esperança, por exemplo, de uma constante vezes x é igual a vezes a esperança de x, tá? Para qualquer a real aí, tá? Né? Já a variância, isso não é verdade, tá? A variância de x, né, se você tem aqui uma constante a, né, multiplicando a variável aleatória, esse a também sai aqui, né, do argumento
da variância, mas ela sai elevada ao quadrado, tá? Vezes a variância de x, né? Então esse A também pode ser qualquer, tá? Pode ser um A qualquer aí, né? Porque de qualquer forma, mesmo ele sendo negativo, aqui ele vai estar elevado ao quadrado, que vai fazer com que toda essa variância seja positiva, né? Como que a gente mostra algo nesse sentido? Ora, a gente tem que trabalhar então com aquilo que a gente vai ter em mãos aí, né? Então a gente pode pensar que a variância de x, né? Qual é a definição? Ela é o valor esperado, então, tá? Ó, de x menos de x menos μ, né? Elevado ao quadrado, tá? Então aqui, né? Então a gente tem que pensar o que é a variância de a vezes x nesse contexto, né? E a partir disso aí, né? É possível então, a partir disso, a gente conseguir aí estudar, né? A gente conseguir entender qual que vai ser então esse valor aí esperado, tá? É claro que às vezes, para facilitar, pessoal, se você quiser abrir tudo isso, né, pode ser interessante aí, né, a gente, você pode considerar aí o caso discreto, o caso contínuo, né, porque, por exemplo, se você considera um caso discreto, isso daqui seria a somatória, né, de x menos μ ao quadrado vezes a probabilidade, tá, de x observar os valores observados de x, né? Lembra que aqui seria aquela função g e aqui, né, o gzinho x, tá? É possível fazer isso? Claro que é, tá? Mas dá para fazer direto aqui, né? A gente pode abrir toda essa conta aqui, tá? Abrir quem que é, então, essa soma, né? E ir trabalhando, tá? Então, é possível fazer aqui também, né? Então, é interessante que vocês tentem fazer aí, mostrar essas propriedades. A outra coisa interessante é essa daqui, né? Então, você tem ó, a variância de x somado a constante c, é a própria variação de x. Ou seja, se você somar uma constante nos valores observados da variável aleatória e estudar a sua variação, isso não muda. Tá? É a própria variação da variável aleatória x, né? Algo extremamente interessante é essa propriedade 5. Essa a gente vai usar muito, tá, pessoal? É possível mostrar, então, que para qualquer variável aleatória, a gente tem que a variância de x, né, que é definida dessa forma, ela é igual ao quê? Ela é igual o segundo momento, ó, a esperança de x ao quadrado, menos a esperança de x elevado ao quadrado, tá? Menos a esperança de x, ó, elevado ao quadrado. Ou seja, isso significa que esse caso aqui, ó, o que é esse termo, né? Isso aqui é o segundo momento ordinário, né? E o que é isso daqui? É a média, né? Ou é o primeiro momento ordinário. Então a gente pode escrever isso como o segundo momento menos, né? Menos o primeiro momento ao quadrado. Ou a gente pode escrever isso, né? Com a média. Então veja bem, pessoal. A gente não encontra a variância diretamente, né, do momento ordinário, porque esse momento aqui é o momento de ordem central, né? Mas é possível encontrar a variância em termos, né? Então, o que é a variância de x? É o segundo momento de ordem central, desculpa, o segundo momento ordinário menos o primeiro ao quadrado, tá? Né? Então, se você achar lá o enésimo momento disso, então você pode encontrar, né, para n igual a 2, você tem, então, o valor esperado, né, ao quadrado. Para n igual a 1, você tem aí a média. Então, é possível encontrar a variância aí, tá? Então, bem interessante aí essa propriedade 5 que a gente acaba utilizando muito, tá? A gente acaba utilizando muito.
Outro fato importante que a gente mais tarde vai generalizar para quando a gente introduzir essas ideias junto com a ideia de vetores aleatórios, outra ideia importante é a gente pensar o seguinte, tá? Que variáveis aleatórias independentes, então, né, a gente pode reescrever a variância dessa maneira, tá? Então, sem perder a generalidade aqui, se a gente considerar duas x e y são independentes, então a soma das variáveis, a variância da soma é igual, a variância da soma é igual à soma das variâncias, tá? Então isso daqui é possível mostrar também, né? Então se a gente vier aqui, a gente pode estar trabalhando com isso, né? Então a gente vai mostrar mais tarde, a gente vai estar trabalhando, por exemplo, com n variáveis aleatórias, tá? E às vezes a gente vai falar assim, olha, elas são independentes, né? São independentes. Então, por exemplo, qual que é a variância, né? A variância dessa soma, né, de xi, de 1 a n, se elas são independentes, você já pode escrever direto, né? Que isso seria o quê? A variância aí de x1, né? Mais, tá? A variância aí de um xn, né? E a gente poderia aí no final das contas escrever que isso, então, o que que é? É uma soma, né, de i igual a 1 até n, tá? Da variância de xi, né? Já que, aí claro, teria que saber que é a variância de xi e tal, mas a ideia aqui, né, generalizando o resultado é esse. Se você considerar n variáveis aleatórias, então a variância da soma é a soma das variâncias, né? Pode ser escrito assim, tá? Que no caso a gente só deixa para duas, né, sem perder a generalidade, aí se mostrar para duas a gente já vai considerar o resultado para n também, tá? Porém agora eu vou fazer com vocês o que acontece se x e y forem variáveis aleatórias quaisquer, né? Ou seja, em nenhum momento a gente está atribuindo aí a independência para elas, tá? O que acontece nesse caso? Bom, neste caso, acontece o seguinte, né? Então a gente está considerando que essa soma, elas vão ser diferentes, tá? Então é isso que é o resultado, né? Se elas são variáveis quaisquer, elas são diferentes, né? Mas a gente vai tentar chegar aqui em um outro conceito a partir dessa propriedade, tá? Então vamos considerar que x e y são variáveis aleatórias quaisquer aí no mesmo espaço de probabilidade, tá? Então, pela propriedade 5, né, que é essa propriedade aqui, ó, a propriedade 5, né, ou seja, a variância escrita como o segundo momento central, o segundo momento ordinário menos o primeiro ao quadrado, né, como que a gente pode fazer? Tá? Então, por essa propriedade, a gente tem o seguinte, ó, que a variância de x e y, então, é o quê? É o valor esperado de x mais y ao quadrado menos, né, o valor esperado de x mais y, tudo isso ao quadrado, tá? Ora, a partir então dessa ideia, aqui a gente dá para a gente desenvolver isso, né? A gente pode desenvolver esse quadrado aqui, tá? Então, desenvolvendo esse quadrado, a gente tem algo nesse sentido, tá? Então, vamos pensar aqui, tá? Vamos voltar lá, né, para a lousa, para a gente ver aqui. Então, o que a gente tem, ó? A gente está trabalhando aqui com o seguinte, x e y, né, são variáveis aleatórias aí, quaisquer. E a gente quer tentar entender o que é a variância de x mais y, né? Então, pela propriedade lá, a gente pode escrever isso, né? A gente pode escrever que isso é x mais y ao quadrado, né? Menos, então, o valor esperado aí, o valor esperado de x mais y, né? Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, aqui a gente abre, né? Então, você faz lá, aqui, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Menos, o que a gente tem aqui, então? Ó?
a gente tem que a esperança da soma é a soma das esperanças. Então aqui fica e de x mais e de y ao quadrado. Desculpa, e de y, né? Tudo isso, essa soma, então, elevado ao quadrado. Então, assim, para facilitar, né, depois os cálculos, a gente pode chamar isso daqui como a média da variável x. Isso daqui é a média da variável y. Tá? Então aqui a gente pode estar abrindo, tá, pessoal? Por exemplo, ó, isso daqui, a gente tem a soma, né, de várias variáveis aleatórias, tá? Então aqui fica e de x quadrado mais, né? Aqui, por exemplo, fica e de 2 vezes xy, mas como 2 é constante, isso sai fora da esperança. Então fica 2 vezes o valor esperado de x vezes y, tá? Aqui x, y, mais, né? Mais o quê? Mais aqui o valor esperado de y quadrado, né? Aqui ficaria o quê? Menos, né? A gente poderia ter aqui, né? Por exemplo, ó, o quadrado do primeiro, e ao quadrado de x, mais 2 vezes e de x vezes e de y, mais o quadrado do segundo, que é e quadrado, que é o quadrado aqui no valor de y. Olha, então fazendo isso, olha o que a gente tem. A gente tem aqui então e de x quadrado mais 2 vezes o e de xy mais e de y quadrado, né? E aqui menos x menos 2 vezes, né? E de x vezes e de y menos e quadrado de y, tá? Bom, agora a gente pode unir os termos, né, pessoal? Porque olha só, esse termo aqui com esse termo aqui, né? A gente pode unir, assim como a gente pode unir este termo aqui com todo esse termo aqui, tá? Então a gente teria aqui, ó, continuando aqui, a gente teria o que, ó? A gente teria, ó, e de x quadrado menos o e quadrado de x, tá? Mais o e de y ao quadrado menos menos o e quadrado de y, né? Aí a gente teria o seguinte, né? A gente teria aqui, ó, menos 2 vezes, né? Não, mais, né? A gente poderia colocar aqui, ó, mais 2 vezes o quê? O e de xy menos e de x vezes o e de y, né? Claro que aqui, aqui a gente tem isso, né? Tá? Tô colocando em evidência aqui, né, o 2, tá? E veja só, pessoal, aqui. Então, bom, já dá para observar, né? Olha só, o que que é esse termo aqui, ó? Esse termo, pessoal, é pela propriedade 5 que a gente viu, esse termo é a variância de x. Esse termo aqui, ó, pela mesma propriedade 5, ó, é a variância de y, tá? Né? Então, a gente já observa que isso daqui, né, é diferente, tá? De var de x mais var de y para quaisquer variáveis aleatórias, né? Tá? Para quaisquer. Aí tem esse termo a mais aqui, tá? Esse termo a mais. Né? Então a gente já observa isso, teoricamente a gente mostra que
de fato, né, a variância de x mais y é diferente da variância de x mais a variância de y para quaisquer variáveis aleatórias, tá? Tá, mas a questão aqui é entender o seguinte, o que, que é isso daqui, né? Esse termo, então, ele é um termo que a gente pode, que ele foi definido, né? Esse termo aqui, então, é definido como a covariância, tá? Então, é cov de xy, né? Então, cov de xy é a covariância de x, y. Ou seja, nesse caso, como elas são quaisquer, né, consequentemente elas não precisam ser independentes. Então pode existir uma relação entre a variável x e a variável y. E essa relação, né, ela é capturada, a informação dessa relação é capturada pela covariância, né, a variação, né, relacionada de uma com a outra. Tá? Então é justamente isso que a gente define. A gente define então a covariância de xy como sendo o valor esperado de x vezes y, né, menos a esperança de x vezes a esperança de y. E é claro que se isso daqui for zero, vai indicar que esse produto é exatamente igual, né? Então, ou seja, o valor esperado de x vezes y é igual ao valor esperado de x multiplicado pelo valor esperado de y, né? Então, justamente isso é o quê? Então a gente entende o seguinte, né? O que é esse resultado? Esse resultado é um resultado lá de esperança, ó. Vamos voltar lá para ver, ó. Esse resultado é o resultado que a gente viu na aula passada, né? Que eu comentei com vocês, ó. Que se x e y são independentes, então o valor esperado do produto de x e y é igual a e de x vezes e de y, tá? Né? Então, ou seja, se eles são independentes, a gente tem isso. Então, se eles são independentes, a gente pode observar que tudo isso daqui é zero, né? Então, realmente, o que sobra, ó, é var de x mais var de y. Mas caso se eles não forem independentes, né, então vai existir uma covariância aí, tá? Né? Vai existir, então, uma covariância e a gente define, então, essa covariância aí. O que é a covariância, tá? Né? Então, vamos lá definir, então, tá? Então, aqui está a resposta, tá, pessoal? Então, aqui está a resposta, ó, do que a gente tem, né? Trabalhando aí, ó, a gente tem o seguinte, então a variância de x mais y é exatamente isso, é a soma desses dois mais, né, a covariância de x e y. Agora, se você colocar um menos aqui, a gente acaba mostrando que é menos duas vezes essa covariância, tá? Então, a última definição aqui que a gente tem para encerrar essa aula é essa daqui, tá? Então, seja x e y variáveis aleatórias no mesmo espaço de probabilidade, a covariância entre x e y, que pode ser definida como sigma né, com os índices x e y, né, ou tem essa notação, o cov de x e y, né, é a esperança desse produto que é igual a isso daqui, tá? Que é igual a isso daqui, né, desde que essas esperanças sejam finitas. Então, o que mede a covariância? Ela é uma medida de dependência linear entre as variáveis aleatórias. Né? Então, a gente sabe o seguinte, que se as variáveis aleatórias são independentes, então torna-se evidente que a covariância é zero. Então, isso implica nisso, né? X e Y são independentes, então a covariância entre elas é zero. Porém, se a covariância é zero, o que significa? Significa apenas que não existe dependência linear entre essas variáveis. Porém, pode existir algum outro tipo de relação entre elas que não seja linear. Então, não é possível afirmar que se a covariância é zero, elas são independentes, né? Essas variáveis são independentes. Pode ser como não pode, tá? Então, a volta, que a recíproca não é verdadeira, né? Se isso daqui é igual a zero, não significa que x e y sejam independentes, tá? Só será independente se a relação for linear, mas a gente talvez não saiba, né, qual é essa relação, essa verdadeira relação. Tá? Pessoal, então essa é a ideia
de se trabalhar aí com o valor esperado e com momentos de variáveis aleatórias, né? Então, como vocês viram, existe uma grande importância da esperança matemática, né, do valor esperado, dentro do estudo das variáveis aleatórias, né? Porque com elas a gente generaliza a ideia, né, que definimos como momentos, e a partir dos momentos a gente consegue então tirar várias características de interesse, né, como a variância de uma variável aleatória, a simetria, curtose, né, as relações entre duas ou mais variáveis, que pode ser dada pela covariância, e assim sucessivamente. Tá? Então, na próxima aula, agora, a gente vai estudar, então, quais são os modelos probabilísticos que estão associados a variáveis aleatórias. Ou seja, existem variáveis aleatórias que têm uma certa importância, né? E a gente tem que trabalhar com elas. Então, a gente vai trabalhar com os principais modelos probabilísticos associados às variáveis discretas e às variáveis contínuas. Então, na verdade, eu vou fazer uma revisão geral sobre esses principais modelos de probabilidade, né, para a gente começar a entrar então nesse mundo dos modelos probabilísticos, ok? Então, a aula de hoje era isso e até mais, pessoal!